Então, Monark, às vezes você tem que entender por que os caras estão pedindo a prisão do cara. Não é um... É verdade. Esse é um dispositivo, esse inquérito é um dispositivo ilegal. Tá. Agora, quem pediu a prisão dele foi a Polícia Federal. Tá. A Polícia Federal pediu. Por causa do inquérito. Alexandre de Moraes sancionou. Aham. Não gosto de Alexandre de Moraes, entendeu? Acho ele uma vergonha. Ele parece bem autoritário. Acho uma vergonha, tá? Mas quem pediu foi a Polícia Federal, que pediu a prisão de Alan dos Santos por crime de lavagem de dinheiro, tentativa de romper com a ordem institucional. Nós estávamos perto a fazer isso, cara. Tá todo mundo desesperado. No dia 7 de setembro O mercado estava desesperado. Foram 253 bilhões em valor de mercado. No dia seguinte, dia 7 de setembro, feriado, abre a bolsa no dia seguinte, quanto perde? 253 bilhões. Não, sim, eu já falei aqui 250 várias vezes que se Então, o Bolsonaro assim, quisesse dar um golpe, se o Bolsonaro conseguisse dar um golpe, ele teria dado. Então, aí entra, as pessoas em casa podem procurar o paradoxo da tolerância. Não procurem gente idiota, cretina, imunda explicando a respeito disso. Procurem ler o que o próprio Karl Popper fala a respeito. Mas, voltando aí a esse tema, às vezes eu acho que defender a liberdade, nós concordamos, cara, extremamente. Mas defender um cara que quer suplantar a sua liberdade para colocar uma bota de militar na sua cabeça, isso não é legal, cara. Você tá entendendo? É que eu não tô defendendo ele, tá ligado? Eu nem defendo nada deles, entendeu? Eu só fico preocupado com esse negócio do STF aí. Eu fico preocupado de dar poder Mas lógico que é, pro mano. Estado e simplesmente fazer o que ele quiser com qualquer cidadão. Todos Falar nós... assim, não gostei de você não tá falando coisa Isso que eu quero. Exato. Isso Aí, ó, porra, instaurou um inquérito aqui por causa de não sei o que lá. Isso. Tira sua voz. Exato. E quem foi... Como eles fizeram quando eles pegaram a revista Isto É, eles barraram a revista Isto É, porque eles fizeram uma reportagem a respeito do Dias Toffoli, onde ele estava constando numa planilha do Odebrecht, se não me falha a memória, com um nome, como amigo do meu pai, que facilitaria decisões judiciais para Odebrecht. O que o próprio Alan dos Santos falou quando a gente estava indo na rua pedir uma CPI da Lava Toga? Que eu era um traidor. Que eu era um canalha. Não, eles com certeza alimentaram o monstro que agora vai comer eles. O próprio AGU, que é o André Mendonça, que Jair Bolsonaro está tentando colocar no Supremo Tribunal, falou? O que ele falou? Que esse é um dispositivo absolutamente legítimo do Supremo Tribunal Federal. O que Jair Bolsonaro falou? O que o próprio Jair Bolsonaro falou? Que tudo bem se o André Mendonça, da Advocacia Geral, defenda isso. Ele foi favorável a esse próprio inquérito. O que o PGR, que lembra todo mundo me zoando naquela época, quando entrou o Aras, eu não vim aqui, até careca e tudo mais, e eu falei assim, olha, esse cara... Várias das paradas que tu falou ali se concretizaram. Tudo se concretizou, 100% do que eu falei se concretizou. Não porque eu sou mãe de Ná, mas porque eu não nego a gravidade. Quando este cara entrou, o que ele falou? O inquérito é absolutamente... O órgão acusador diz que o inquérito é absolutamente constitucional e ilegal, feito pelo Supremo Tribunal Federal e que ele quer participar. Então você tá tirando com a minha cara, bicho? É lógico que é um grande problema esse Supremo Tribunal Federal. Como você luta contra ele? Indicando bons nomes. Quem que foi? Cássio Nunes, o nome do Ciro Nogueira. O Jair Bolsonaro indica Cássio Nunes, o nome de Ciro Nogueira para o Supremo Tribunal Federal. Quem que ele vai indicar agora? André Mendonça, que é um homem que está pedindo para que Zé Dirceu converta os petistas para votar em André Mendonça. Qual é o dispositivo legal que você instaura para ir contra os arroubos do Supremo Tribunal Federal, já que é praticamente impossível conseguir 57 assinaturas para um processo de impeachment? Uma CPI da Lava Toga. O que esses caras fizeram? Milagre. Não. Eu sou idiota. Olha aqui pra minha cara, eu sou idiota, cara. Eu acredito que não. Eu sou idiota. Acredito que não. Eu sou idiota, cara. Não parece ser idiota, Então, agora se eu bombardeio as pessoas com esses fatos, isso são fatos. Isso são fatos, eu não estou inventando. E os caras veem o Alan dos Santos protegendo o seu Dias Toffoli, que instaurou isso daí. Um juiz, ele só pode ser escolhido mediante a um sorteio. Dias Toffoli chega com o inquérito e fala, Alexandre de Moraes, é você que vai ser o inquisidor.
Aceito. Não existe. Isso é um ato administrativo que precisa ser escrutinado e investigado. Por que nenhum desses caras da Gadolândia, que agora falam de liberdade de expressão e tudo mais... Mas esses caras estão distorcendo toda a ideia de liberdade de expressão. Exato. Por que que esses desgraçados nunca mais falaram do nome do Toffoli? Por quê? Porque hoje Dias Toffoli é o maior aliado de Jair Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, aquele que foi advogado do PT. O André Mendonça, que é a nova vaga que Jair Bolsonaro quer para o Supremo Tribunal Federal, é o cara que escreveu um livro desse tamanho em homenagem a Dias Toffoli. Então você tá tirando com a minha cara, brother? Eu não fumo maconha para ser lesado. Eu entendo o que tá acontecendo. Então, às vezes, quando eu fico puto, cara, é puto com razão. E me dói, bicho, ver pessoas que eu gosto, por exemplo, meu primo, o charuteiro, não entender isso, cara. Não ver os fatos. Não ver que Jair Bolsonaro traiu tudo aquilo que prometeu fazer. É o maior estelionatário eleitoral que já pisou na presidência da República. E suplantar os fatos da realidade, porque isso impacta na sua gasolina, na sua compra de mercado, no seu gás. Hoje você tem algum dinheiro, mas você não percebe que quando você converte o seu dinheiro para dólar, você não vê que, caramba, eu tô pobre na verdade. Sim, se eu fosse morar nos Estados Unidos, eu não ia ter uma qualidade de vida que nem eu tenho no Brasil. Agora você tem dinheiro, imagina um cara que não tem. O cara mano. que tá fudido. Sim, tá cada vez mais fudido. E ele não esperava isso, cara. Eu não lutei para isso, brother. Eu lutei para ter um dólar 3,20, 3,60. A política de baixar artificialmente taxa de juros para afugentar o rentismo, a renda fixa do Brasil, isso é a política do Ciro Gomes, adotada pelo Jair Bolsonaro. Pelo Copom do Jair Bolsonaro. Ciro Gomes mesmo falou isso várias vezes, tá aí a merda que deu, cara. Por quê? Porque você tem uma... Desculpa, eu merda. Você tem uma idolatria... Você tem uma economia brasileira absolutamente atrelada ao dólar nas suas características basilares. A gasolina não é algo basilar? Você precisa de gasolina para sobreviver. Se ela é atrelada ao dólar e você baixa artificialmente a taxa de juros, fazendo que a sua moeda enfraqueça e chegue ao ponto de descontrole de 6,7, que é o ponto de descontrole absoluto, o que você acha que vai acontecer com o país, cara? Fala pra mim. Vai ficar do jeitinho que tá agora. Então, e aí você fala isso pras pessoas, cara, e você fica indignado. E o momento de falar educadamente, no meu canal, por um tempo, cessou. E aí você vê nos meus últimos vídeos, eu mais xingando qualquer outra coisa. Porque é revoltante você ver as pessoas não vendo isso, cara. E te imputando, tipo, você queria um carguinho, você queria não sei o que lá. Meu irmão, eu quero porra nenhuma, cara. Eu queria ter um presidente... que eu falasse assim, tá vendo esse cara? O melhor presidente que o Brasil já teve. Eu ajudei a colocar ele lá. Olha a vergonha que é um cara desses, cara. O que você acha que o Bolsonaro tinha que fazer para os gados acordarem? Não, ele... Como assim? O Bolsonaro, ele se alimenta da ilusão feita por cima dele. Você vê que até hoje, o cara que mais espalhou emendas discricionárias, ele diz, sou eu que sou combatente, eu sou um espinho no pé da corrupção. Quando o filho dele já recorreu 10 vezes por causa do caso da rachadinha. Quando os maiores corruptos do Brasil são beneficiados pelas leis que ele mesmo sanciona. Então você acha que o Bolsonaro quer acordar esse povo? Não, mano, ele quer brincar de Messias. Não, eu digo, qual erro ele teria que cometer, entendeu? Porque ele já falou de merda falta ele fazer pra galera acordar. Hoje em dia, que nem eu falo no canal, se ele der um tiro na própria mãe, um apoiador bolsonarista vai chegar e vai falar, tem que ver aí se essa véia não mereceu, se essa véia é comunista, tem que ver se essa véia foi comunista ou não. Porque assim, chegou num ponto, cara, onde a crença das pessoas é tão forte, onde ela baseia de tal forma o próprio convívio, o círculo familiar da pessoa, que o fato não significa nada pra pessoa. E eu no meu canal, lutando desde 2014, para as pessoas cobrar político, cara. Quando o Eduardo Bolsonaro foi na minha casa, a primeira coisa que eu falei na cara dele, cara, você vai ser eu vou ser o primeiro a cobrar. E assim que eu vi que o Aras foi pra PGR, eu falei, não dá mais. Quer dizer que hoje ele é uma marionete do sistema. Era só não negar na realidade, cara. Não tinha como, porque você podia colocar lá um PGR que... Qual político
depois que Augusto Aras foi para a Procuradoria-Geral da República, você que é de casa que não entende isso, só quem pode denunciar um político com foro privilegiado é o Procurador-Geral da República. Ele é o órgão acusador. Qual político, na era Bolsonaro, foi acusado de qualquer corrupção? Os caras estão que nem pinto no lixo, Não, mas cara. é porque acabou a corrupção. É, pô, acabou a corrupção. Ó, até ele ri.